Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Hoje não vivemos por obras, hoje andamos em espírito, pensando em Ti, papai. Abba, Pai, vamos louvar. Andar em Teu Espírito é pensar em Ti. Viver na graça é ser feliz. A magnitude de tua essência hoje mora em mim. Enriquecido estou em tudo o que seria estar sem Ti. Andar em Teu Espírito é pensar em Ti. Viver na graça é ser feliz. A magnitude de tua essência hoje mora em mim. Enriquecida estou em tudo o que seria estar sem Ti. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és Tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de Tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és Tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de Tua palavra. Sabedoria me concedeste, também Teu amor, aperfeiçoado desde antes. Sou justo, ó Senhor, e reinando em vida me puseste, meu Rei. Que privilégio agora tenho, sempre confessarei. Sabedoria me concedeste, também Teu amor. Teu amor, Abençoado desde antes, sou justo, ó Senhor, e reinando em vida me puseste, meu Rei. Que privilégio agora tenho, sempre confessarei. eu te louvo, meu Senhor, majestoso és Tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de Tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és Tu, ó Deus, afirmaste minha vida com poder
Temos a cobertura angelical em nossas vidas, nos guardando. Por isso te louvamos, papai. Abba, Pai. Levantamos a nossa voz no nosso louvor. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai e Consolador. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai e Consolador. E é que em tua presença a plenitude de gozo, estou cheia de tua paz e de teu amor. E hoje sob tua cobertura tenho limpa consciência, minha vida está em tuas mãos, meu Senhor. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai e Consolador. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai e Consolador, meu Pai e Consolador, meu Pai e Consolador, Consolador. Abba, Pai, nós, os deuses na terra, louvamos. Santo é o Senhor. Abba, Pai. Anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, digno de suprema exaltação. Santo, santo é o Senhor, soberano sobre toda, soberano sobre toda, soberano sobre toda criação. Anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, digno de suprema exaltação.
sobre toda, soberano sobre toda criação. Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à reunião da família da fé. Nós somos as pessoas que pensamos o mesmo. Os filhos de Deus têm apenas um pensar, um crer, um falar e um sentir. Nós zelamos pela unidade do corpo e por isso estamos felizes porque você está juntamente conosco nesta hora e vai começar a compreender, certamente você que está pela primeira vez, a importância de estarmos nessa unidade espiritual. Unidade espiritual significa exatamente isso. Mesmo à distância, pensamos o mesmo, porque a palavra é que nos une. O Espírito de Deus, que já está em você, que está em mim, ele nos proporciona essa unidade. Ele faz com que a gente pense a mesma coisa. Ouvindo a palavra dele, nós estamos no mesmo sentir, no mesmo falar e no mesmo crer. Por isso, seja muito bem-vindo. Estamos em todas as redes sociais e você já participou nesse momento também do nosso louvor, da ministração de louvor. A ministração de louvor é uma palavra em linha com o que você vai ouvir daqui a pouco na ministração da palavra, tá bom? O tema de hoje é muito especial. Nós temos um assunto muito importante que muita gente confunde e que muita gente complica. Na verdade, fazem debates sobre isso em todos os lados e nós vamos aclarar o seu entendimento usando a palavra do Evangelho, o Evangelho da incircuncisão. Então, você já sabe em que redes sociais estamos? Praticamente todas. E aí na tela vai aparecer todas as redes sociais onde nós nos encontramos. Todas as que nós pudemos estar até o presente momento, e são a grande parte delas as mais conhecidas. Tá certo? Visite as nossas plataformas. Lá estamos ministrando a palavra, estamos com os louvores, estamos com cápsulas, vídeos curtos, tudo que é necessário para que você cresça em graça. Nesse mesmo espírito, vamos dar sequência a esta ministração. Vem aí a ministração da semente ou da semeadura, que é a oportunidade que você tem também de ser confrontado com o semear. Semear finanças, semear coisas boas, entender que é importante plantar e colher, porque para colher você tem que plantar, não é? E isso não é uma obrigação, mas é apenas um entendimento. É importante que você compreenda isso. Já já nos encontramos novamente neste dia precioso. Como eu estou feliz porque você está aqui, porque você está conosco, plugado de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o que importa é que você está aí, tá bom? Então até já na ministração da palavra. A Bíblia contém mistérios que você nem imagina. Deus chamou o primeiro homem criado por ele de Adão. Era uma alma vivente, quer dizer, tinha sentimentos, mas não tinha espírito. Foi criado para que desobedecesse a Deus e introduzisse o mal e o pecado no mundo. Ele cumpriu sua missão. A semente plantada por Adão se estendeu por toda a raça humana, separando os homens da glória de Deus. Só que em seu tempo, Deus se encarnou em um corpo humano, Jesus de Nazaré, chamado Último Adão, com a missão de destruir a obra do primeiro, ou seja, tirar o pecado do mundo e reconciliar os filhos com Deus. O derramamento do sangue do segundo Adão, Jesus Cristo, foi o pagamento pelo pecado do primeiro Adão. O primeiro Adão foi carne e trouxe morte. O segundo Adão foi espírito e trouxe vida. Do primeiro ao último, o pecado esteve no mundo. Do último em diante, o pecado foi tirado. Você crê nisto? Ministração da sementeira. Deus recompensa seus eleitos.
Vamos ao texto registrado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa que Deus recompensa, premia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Nos Salmos 14 e 53, antes da cruz, o rei Davi deixou registrado o seguinte: diz o nécio em seu coração: não há Deus. Não tem discernimento, nem conhecimento, todos os que cometem iniquidade. Uma das definições de nécio é desprovido de conhecimento, exatamente o que Davi registrou. Deus está no Evangelho de Paulo, nas epístolas de Romanos a Hebreus, que os ateus do tempo de Davi não conheceram, e os ateus de nossos dias também não conhecem, porque foram entregues às suas próprias mentes carnais corrompidas, desprovidas de discernimento a respeito da verdade. A fé que agrada a Deus está na mente de seus filhos eleitos neste tempo presente. Nós somos os filhos entendidos, conhecedores de nossa herança e dos benefícios que nos pertencem. Saúde, respaldo nas finanças, bem-estar e tantos outros benefícios são nossos. Conhecemos o Senhor em quem cremos. Semeemos com este entendimento. Abba, Pai! Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou. Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou. Jesus Cristo, como eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, como eu te amo. O homem pensa que conhece a Deus através da teologia ou numa imagem de escultura, pensar que Deus ali está. Só Jesus Cristo é quem tira o véu, pra que possas entender os mistérios do Evangelho. Onde está o seu poder? Jesus Cristo, como eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, como eu te amo. A palavra está correndo, pois a fé é pelo ouvir. Ouvir o Evangelho eterno
Romanos a Hebreus. Tu és o único pastor, tuas ovelhas chegarão. Teu reino dura para sempre e nossos corpos transformarás. Jesus Cristo, como eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, como eu te amo. 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 Jesus Cristo. Aqui estamos nós, novamente, neste momento, para entrar diretamente na ministração da palavra do Evangelho, das boas novas da graça de Deus. Ou o Evangelho da incircuncisão, onde nós servimos a Deus com a mente. Não é com a mente carnal, né? É com a mente espiritual, com a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ali o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Para quê? Para entender e conhecer a Cristo. Se ele te deu essa mente, esse Espírito de Deus que vive em você, você tem a competência, a capacidade de entender a mente de Cristo. Basta ativar. Esqueça a religiosidade, deixe de lado. Se você vem da religião, normalmente muitos vêm, então você deixe de lado o que você aprendeu na religião. Aqui não é religião. Aqui é o ministério que apresenta para você a ciência de Deus, tá bom? O título é Espírito, Alma e Corpo. Espírito é a parte de nós que nos liga a Deus. Fique com esta frase. Alma é a parte de nós que nos liga aos humanos. E corpo é o veículo que se submete ao comando do espírito ou da alma, dependendo de aquele em quem você alimentar mais. Vai alimentar mais a sua alma ou o seu espírito? Nós vamos explicar isso para você durante o decorrer dessa ministração. Vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios. Uma congregação da Grécia Antiga. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, diz assim: Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Olha a diferença. Alma vivente, todos somos, todos são, não é? Todos somos alma vivente. A carne é uma alma vivente. E alguns são também espíritos vivificantes, assim como Cristo. Veja só, alma é um ser dotado de vida por sua psique, sua mente carnal, mas de vida puramente natural. A psique é a vida puramente natural, é a mente natural do homem. E esta mesma psique, ela é submetida às leis de desgaste e de corrupção. Não tem como ser diferente. A alma se corrompe. A mente carnal se corrompe, não é? Se desgasta. Por isso que Paulo também diz que o homem natural, o velho homem, ele vai se desgastando até
acabar. Agora, espírito é a essência do próprio ser. É o que você é, a sua verdadeira identidade. Ela é espiritual. Que tem vida em si mesmo. E essa vida foi dada por Deus. Foi Deus que colocou o espírito em nós. Não em todos, mas em você e em mim. Como é que eu sei que você é um ser espiritual? Porque você está aqui me ouvindo. Se está interessado nisso, se continua ouvindo, é porque você descobriu a função, a sua missão e a sua verdadeira identidade, que é espiritual. Então, espírito é a essência do próprio ser que tem vida em si mesmo. Ou seja, o espírito é imortal, porque Deus fez assim, imortal. E só depende do Espírito de Deus para viver. Você só depende de Deus para viver. A mente carnal não. A mente carnal depende de uma série de fatores para viver. O espírito é eterno, a mente carnal é passageira, é finita. Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, que é Cristo, e sim o natural, Adão, depois o espiritual. Então, para os homens, quem veio primeiro quando os homens foram criados aqui neste mundo? Não estamos falando da criação antes da fundação do mundo. Estamos falando da criação natural, da vida, no cosmos, no mundo onde a gente vive. Quem veio primeiro? Adão. O primeiro homem foi Adão, e ele não era espírito vivificante, ele era alma vivente. Então ele era uma mente carnal, ok? Primeiro não é o espiritual, Cristo, e sim o natural, Adão. Depois de Cristo é que veio, depois de Adão é que veio o espiritual. Olha que interessante. O primeiro homem é de natureza de pó de terra, ou seja, ele é terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é proveniente de dentro do céu. Essa aqui é uma tradução literal do texto original. Eu vou repetir aqui. O primeiro homem foi proveniente de dentro da terra. Ele veio de dentro da terra. Então ele é de natureza pó. Terra, que é Adão. Alma vivente. O segundo homem, que é o Senhor, é proveniente de dentro do céu, ou é espiritual. Olha que lindo que é isso. Tal como é aquele homem, ou tal como foi aquele homem Adão, de natureza de pó de terra, assim também são aqueles outros homens de natureza de pó de terra, que só são almas viventes. Não tem espírito para crer na sabedoria espiritual. E tal como é aquele homem, Jesus, de natureza celestial, assim também são aqueles homens de natureza celestial, ou de naturezas celestiais, que somos nós. Ok? Nós somos homens? Não, nós somos deuses participando de experiências humanas, ou experiências almáticas. Nós somos seres espirituais participando de experiências humanas. Não somos humanos participando de experiências divinas ou místicas. Não. Não somos seres místicos participando de vida humana. Não, nós somos seres espirituais. Deus nos criou e nos trouxe aqui para participar de experiências humanas, ou seja, de conhecer o bem e o mal. Tranquilo? Tá dando para levar? Eu espero que sim, recebo que isso aqui é maravilhoso. Agora vamos a Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 10. Veja que interessante. Porque aquele homem que entrou para o repouso, verdadeiro repouso, total repouso, definitivo, final, de propriedade de Deus, também descansou de suas obras como Deus das suas. Aqui dá a entender que Deus descansou das suas obras. A palavra descansar das obras é para todo mundo entender que Deus fez um stop, parou de criar tudo porque ele completou a sua missão. Deus não estava cansado, Deus não cansa. Ele simplesmente
encerrou a sua missão de criar o mundo e tudo que nele há. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, assim como Deus repousou das suas obras, ou deu um stop em tudo, nós também temos que entrar no repouso verdadeiro, total e definitivo, que só pode ser conquistado e recebido com o entendimento do Evangelho da Graça, que vem agora no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele repouso, que é o Evangelho da Graça, que nos repousa de toda e qualquer manifestação de escravidão religiosa, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, ou de descrença, ou de apostasia. É muito importante, quando nós entendemos o Evangelho da Graça e crescemos nele, que nós não o abandonemos. Porque se você abandona o que é espiritual, você acaba voltando para a religião. E a graça é exclusivamente espiritual. Só que há uma expressão aqui no começo do verso dizendo esforcemo-nos. Por que tem que se esforçar, não é? Não devia ser uma coisa natural, eu quero melhor, mas não. A religião está tão impregnada dentro de cada um de nós, em mim estava, hoje não está mais, graças a Deus, que nós temos que nos esforçar para entrar no repouso, quando isso devia ser algo natural. Mas é que a religião, a religiosidade não nos deixa repousar, ela está sempre exigindo coisa em troca. Você tem que falar com Deus, você tem que orar, você tem que jejuar, tem que fazer vigília, tem que fazer jejum. E aí não dá repouso, né? Por que os religiosos estão sempre enfiados dentro das igrejas, das congregações, operando lá dentro? Tem que fazer alguma coisa para que Deus veja. E não é isso, né? Verso 12. Agora vem algo tremendo. Porque a palavra de Deus, veja, a palavra de Deus no Novo Pacto, não no Velho Pacto, é viva e eficaz. E a do Velho Pacto era morta e inoperante, porque ela não podia produzir nada na vida de ninguém. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E aqui está um corte tremendo para você, que é para você entender que alma e espírito não são a mesma coisa. Absolutamente. Não é? Ao entendimento no Antigo Pacto, se falava em alma como se fosse o espírito, mas no Novo Pacto, alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Bem diferente, tá? Então a palavra de Deus ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração ou da mente. Coração é sinônimo de mente, de espírito. Então, se a palavra da graça ela é apta para dividir alma e espírito, é porque há uma divisão entre alma e espírito. E essa divisão, nós vamos falar já sobre essa divisão. Então, Paulo está fazendo uma analogia entre o stop de Deus quanto às obras da criação, quando Deus acabou, e ele recomenda que os hebreus, no caso essa carta era para os hebreus, que eram judeus, que estavam dispersos no meio do Império Romano, ele recomenda que os hebreus lá, e nós hoje aqui, porque essa palavra é para nós também, deixemos as obras religiosas que o sistema pratica, sistema religioso, né, chamado igreja, chamado cristianismo, que não é. O sistema religioso é judaico-cristão e não cristão puro. E entremos definitivamente na graça, que nos faz repousar das obras religiosas. A graça nos faz relaxar. Né? Tem gente que está relaxada até demais, porque a graça não é para acomodar pessoas, é para acomodar as mentes das pessoas. Sua vida segue normal, só que você não entra em afã religioso. Na graça você repousa das obras religiosas, não é para parar o dia a dia e parar de trabalhar. É para você entrar no repouso da religião, enquanto a religião. Agora vamos lá. A alma, o que é a alma que divide do espírito?
A alma é atraída pelo emocional, pelo que mexe com as emoções, e pelo operacional, pela prática religiosa. Então a alma ela se sente atraída por religião, tá? Porque a religião mexe com sentimentos, a religião mexe com emoções, a religião grita, os líderes religiosos gostam de gritar, a maioria deles, especialmente no país onde o número maior de pentecostais no Brasil. Então isso leva as pessoas a gritarem, a agirem emocionalmente, né? E envolver, a religião ela gosta de envolver as pessoas dentro de ações religiosas. E a alma se atrai por isso, tá? Na graça se repousa por fé no que Cristo fez. Está feito. Eu não tenho que ficar fazendo batismos em água, fazendo campanhas religiosas, campanhas para arrecadação de dinheiro, ok? Não tenho que ficar envolvendo o vai e vem dentro da igreja, cultos todos os dias, culto aqui, culto ali. Para que isso tudo se eu já estou no repouso? Eu devo congregar? Sim, sendo o principal a ministração da palavra, que é o que nós estamos fazendo para você hoje aqui. E graças à internet eu posso chegar até a tua mente à distância. Isso aqui é um EAD, né? É um ensino à distância. Isso é maravilhoso. Então, voltando, a alma é atraída pelo emocional e na graça você é atraído pela verdade, pela mente ativada, que você ativa e entende que Cristo fez tudo isso. Cristo era judeu, cumpriu a lei, teve que ficar dentro da religião cumprindo a lei até cumprir na cruz tudo e dizer está consumado. Significa que você não precisa fazer aquilo que a religião diz que você tem que fazer. O mundo está cheio de religiosos, mas está muito pouco cheio, ou está muito pouco... há muito pouca gente no mundo que pensa. A religião não precisa pensar, é só fazer. Na graça você tem que pensar, entender o que está lá e crer, receber, pronto. Então, quando Cristo disse está consumado, sai a religiosidade, sai o velho pacto e entra em cena o novo pacto, onde se vive pelo Espírito e não pela alma. Na graça não se vive por alma. Você está aqui, a tua alma está aí. Muitas vezes ela fica angustiada, atribulada, ansiosa, deprimida. Mas se você crescer em graça, isso tudo some. Você domina pelo entendimento, pelo crescimento espiritual, você domina essas emoções almáticas da sua vida, da sua carne. Mas isso não é fácil. Por isso, a palavra esforcemo-nos, pois o vício da vida religiosa não se perde da noite para o dia. Não mesmo. A religiosidade, para quem está vivendo na religião, da noite para o dia, parar com isso e começar a crescer no espírito, é muito difícil. Tá? Agora, quando você se converte ao Senhor, né, como eu estou compartilhando aqui com um abençoado, hoje lá do Nordeste, que disse para mim, eu estou impactado, eu estou amando, eu estou com sede de ouvir a verdade. Pronto, esse abençoado, vai crescer rápido em graça, porque ele foi realmente cortado, foi confrontado com a verdade e ele disse, é isso que eu quero. Eu também fui assim, há 28, 30 anos atrás, quando eu recebi essa palavra pela primeira vez. Aquilo foi um oásis no meio do deserto. Então, ao experimentarmos esta nova vida do Espírito de Deus, que é o Evangelho da Graça, nós passamos a desfrutar da presença dele em nosso espírito. A presença do Espírito de Deus, ela passa a ser algo ativado em nós. O Espírito de Deus já está em você, se você é um filho de Deus. Só que ele está desativado por causa da religião. Quando você sai da religião e entra na graça, esse Espírito aflora na tua mente e passa a modificar e renovar a tua mente e fazer efeito em todos os órgãos do teu corpo, falando sinceramente. Vamos a Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 19. Você vai ver agora
esta realidade do Espírito de Deus vivendo em você. E é isso que importa. Espírito. Está vivendo no Espírito para dominar a alma e também o corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é templo ou santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois vossos. Ai, 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 que coisa mais linda, que coisa fantástica isso aqui. Você sabia que o teu corpo é um santuário? Tem gente que diz, eu vou ao templo. O religioso diz, eu vou ao templo. O templo indo ao templo. Você é o templo. Santuário é você. Você é santo. O santo que está no santuário. Olha aí que tremendo é isso. O Espírito de Deus que é santo está no teu corpo, que é o santuário dele, porque você é santo. Deu para entender isso? O Espírito Santo está em você, ele não sai mais. Ele pode ficar desativado ou entristecido se você não ouve a sua voz. Veja, o Espírito Santo de Deus, ele habita em teu espírito e a presença dele se manifesta nas experiências almáticas e corporais. Por exemplo, enfermidades, elas podem aparecer, mas se o Espírito de Deus está em você e você está com a confissão, com a certeza de quem você é e com a convicção de quem você é, essa enfermidade vai embora, ela desaparece. Ela não vai se manifestar da maneira como se manifesta quando a pessoa não sabe agir com ela. Tá certo? Então é um exemplo. Como é que se age com a enfermidade? Declarando, isso não é meu, eu não nasci para ser doente. Eu posso ter uma debilidade ou outra, vou lá, me curo, me trato, tá tudo certo e acabou. Agora, viver doente, viver enfermo, viver em escassez, viver em obras da carne, como medo, viver em obras da carne, como adultério, prostituição, lascívia, feitiçaria, viver na prática disso, é um sinal de que não há o domínio do Espírito sobre a carne. Quando há compreensão disso que eu estou falando para você, domínio do Espírito sobre a alma e sobre o corpo, a vida muda completamente. Ela começa a mudar. E você passa a viver e conviver literalmente com Deus no seu dia a dia. Não é só viver com Deus. Eu vivo com Deus. Você convive com Ele todo dia? Eu vivo com Deus, Ele está do meu lado. Ele está do seu lado nada, Ele está dentro de você. O Espírito Santo é Deus em você. Então, quando você entende isso, você se torna um Deus tremendo. Que você já é. Mas não era em posição, e agora você entende que você é um Deus em posição, porque Deus está em você. Não dá para ser diferente. Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Que preço? Preço de sangue. Você foi comprado, o teu corpo foi comprado pelo preço do sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. O corpo e o espírito são de Deus. O teu corpo é de Deus e o Espírito que é de Deus, que está em você, ele vai levar você a dominar todas as manifestações do teu corpo e levar o teu corpo a se submeter ao que você deseja para o bem. O nosso espírito sempre foi de Deus. A partir do momento que você foi criado por Deus, a partir dali o teu espírito sempre foi dele, foi ele que te criou. Ele não vai te abandonar. Ele não vai sair de você, ele não vai te lançar no inferno, ele não vai fazer você perder salvação eterna, isso não existe. Tá? Agora, o nosso corpo, ele foi comprado de Adão. Cristo comprou, Jesus comprou na cruz, o corpo teu que Adão tinha comprado, que Adão tinha estragado. Ele foi lá, comprou com o sangue dele, e adotou o teu corpo para que o Espírito de Deus habitasse nele. Como isso é lindo, não é verdade? Fala sério, abençoado. Que entendimento maravilhoso é esse? Por esta razão, o apóstolo Paulo recomenda aos Tessalonicenses o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, 21.
que Paulo diz? Exatamente por conta desse espírito que vive em você. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique por completo. E todo o vosso ser, olha que lindo isso, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Ele veio hoje já de uma forma ainda parcial no Espírito de Deus que vive em você. Ah, então Deus já vive em mim. Vive. Mas você ainda está em corpo humano, ainda que o Espírito seja divino. Porém, aqui tem 3 coisas importantes que é a nossa conclusão desse tema de hoje, espírito, alma e corpo. Veja, julgai todas as coisas, retende o que é bom. A capacidade de discernimento, que é o ato central da vida moral elevada, ou seja, a pessoa para viver uma vida moral correta, elevada, elegante, ela precisa ter discernimento. E só a graça tem a capacidade de fazer com que essa vida moral elevada ela tome sua melhor forma. Tem muita gente séria, elegante no mundo, mas com a palavra da graça, a forma de entendimento do evangelho da incircuncisão, ela te apresenta 3 passos importantes que você, quando cumpre esses 3 passos, você vive uma vida extraordinária por completo. Tá? Espírito, alma e corpo santificados. Olha que tremendo que é isso. Então, o primeiro passo em que você tem que compreender e dar esse passo para você viver uma vida moral elevada, viver na plenitude do Evangelho da Graça, o primeiro passo é aprender a julgar, aprender a dividir. Como é que você vai aprender a julgar entre o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é incorreto, o que está certo, o que está errado, o que traz consequências negativas, o que traz consequências positivas? Como você vai aprender a julgar? Com o Evangelho da Graça. Com o Espírito de Deus ativado em você. Segundo passo, depois que você aprende a julgar, o que diz o texto lá em cima? Voltando a ele. Retende o que é bom. Segundo passo. Julgou? Descobriu o que é bom e o que é mal? Retenha somente o que é bom. Somente o que é bom. E o que não presta? O que você faz com ele? Descarta da tua mente. Descarta o que não presta. Não dê valor, não dê bola para aquilo que não te interessa, porque aquilo vai te prejudicar e vai te tomar tempo desnecessário. Terceiro passo, está lá no texto também. Abstende-vos de toda forma de mal, verso 22. Deixe de lado toda forma de mal. O mal tem muitas formas. O mal é tremendo. Ele se mostra muitas vezes com uma aparência de coisa boa, mas é mal. Como saber? Com o Espírito dentro de você ativado, você sabe o que não vai dar certo. Então, deixar de lado toda forma de mal, sabendo que o mal não é aquilo que muitas vezes está fácil de entender. Isso aqui é mal, está na minha cara. Nem sempre. O mal muitas vezes está incubado em algum lugar. É alguém que você conhece, que não se manifesta direito como ele é, quem ele é, e você entra com uma amizade errada, não é? É um negócio que você faz que você pensa que é correto, quando você vai descobrir o fundo dele não era correto, e você entrou numa fria. E antes de entrar, então, você tem a consciência, tem que julgar. Julgar, reter o que é bom e jogar fora o que não presta. Deletar, de verdade. E assim, chegando ao final, através dos ensinamentos de Paulo, a quem Deus separou para te dar esse ensinamento, o Criador nos faz entender que somos uma totalidade. Nós não somos apenas um espírito perfeito e a alma que se dane, o corpo que se dane. Não.
Nós somos espíritos perfeitos, com almas imperfeitas, sensíveis, que se machucam com facilidade, que têm problemas emocionais muitas vezes sérios, que levam a pessoa a sofrer, e ela não precisa sofrer. Com esse entendimento da graça, com o crescimento em graça, você não sofre. Você passa por leves e momentâneas tribulações, mas você sabe o que você está passando. Então, por isso Deus, ele diz, no verso final aqui que nós lemos, né? O mesmo Deus de paz vos santifique por completo. Esse foi o desejo de Paulo. E todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados irrepreensíveis. O espírito faz o que com a alma? Domina, para que a alma não fique sensível, dodói, cheia de que saudade, que medo, que não sei o quê. Não! Tem que dosar isso, tem que saber dominar isso. E o corpo é neutro. O corpo não sente nada. O corpo sem a alma, ele morre. Ele desaparece. Então o que acontece? O espírito pega o corpo e leva ele para onde ele tem que ir corretamente. Então, através do crescimento espiritual em graça, dominamos as sensibilidades emocionais, carnais. Olha, as coisas da alma muitas vezes não servem para muita coisa. A gente só gosta das coisas quando elas nos fazem bem. Não é? Então, quando você está feliz, você se alegra, daqui a pouco você recebe uma notícia triste e aquilo já te derruba. E tem gente que não sabe receber as coisas, já derruba com facilidade. Então, você tem aí o espírito perfeito. Na graça, esse espírito aflora no crescimento, amadurece e fica lindo o negócio. A alma é dominada, as emoções estão sob controle pelo crescimento, pelo amadurecimento, e o corpo, que é neutro, vai ser conduzido para fazer o que é bom, o que é correto, o que é maravilhoso. Espero que você tenha compreendido esta palavra que para mim foi maravilhosa. Tremenda palavra que me faz renovar muita coisa na minha mente. E eu recebo que para você isso tenha sido também um bálsamo, um perfume, uma coisa que lava a mente e tira toda a sujeira que estava aí, achando que você era mal, que não tinha jeito, porque eu só faço coisa ruim. Não, abençoado. Não. Você é um filho de Deus, perfeito em espírito, completo. Isso tem um propósito. Levar você a reinar em vida sobre toda qualquer manifestação da sua carne. É a posição dominando a condição. É a posição espiritual perfeita, crescendo, para entender e para dominar tudo o que é condição na tua vida. Condição. Condição é momentânea. Posição é permanente. Tranquilo? Aplique isso na sua vida e eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito honrado de ter podido contribuir, colaborar para o teu crescimento espiritual. Muito feliz por essa palavra. E até a próxima oportunidade. Siga conosco, abençoado e abençoada com todos vocês. Até lá. Abba, Pai, bem-vindo à Sobre Edificação. Somos a sua amada, somos os seus deuses. Senhor, vamos louvar. Retenho a minha confissão. Persistimos nisso. Abba, Pai. Graças, papai. Por essa palavra, por esse evangelho que nos curou, que nos fez felizes. Retenho minha confissão, persisto nisso, eu sou livrado de homens perversos, falando revelações, falo mistério, não há diabo e nem inferno. Retenho minha confissão, persisto nisso, eu sou livrado de homens perversos, falando
falando revelações, falo mistério. Não há diabo e nem inferno. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou surpreendido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou, salvo sou. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou submetido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou, salvo sou. Rico eu sou, completo estou, perfeito estou. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.